Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é automação de marketing, a revolução eficiente que liberta o potencial criativo. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu vou responder algumas mensagens dos nossos ouvintes que chegam através das nossas redes sociais, dos nossos canais de relacionamento. O primeiro comentário chega da Luísa, empreendedora da região de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte: o marqueteiro é meu companheiro de viagem. Sempre aprendo algo novo e aplicável ao meu negócio. Adoro a abordagem práticas e as histórias compartilhadas. Luísa, muito bom o seu comentário. Eu acho que esse é o nosso propósito, o propósito do marqueteiro, trazer experiências, né, que são transmitidas pelos nossos convidados, né, e esses convidados são pesquisadores, são empreendedores, são gestores, enfim, e que têm uma experiência de marketing, de vendas e voltados a diversos segmentos. E mesmo que você, ouvinte, não tenha encontrado alguma entrevista que fale diretamente do seu segmento de mercado, é importante você estabelecer a relação, né? Muitas vezes podemos fazer o benchmarking de mercado, não necessariamente com o nosso concorrente ou com empresas que atuam diretamente no segmento ou no setor. Nós podemos aprender técnicas e estratégias que venham do outro segmento, né? Por que não aprender sobre hospitalidade com as pessoas que trabalham no segmento da saúde, em hospitais, clínicas, laboratórios? Eles sabem da importância de tratar o cliente, né? Tratar o paciente de uma forma humanizada. Então, mesmo que eu a minha empresa não é, né, do segmento da saúde, eu posso aprender sobre hospitalidade deste segmento. Por que não aprender com varejo? Né? O varejo tem técnicas de promoção, de promoções, de merchandising, né? É algo dinâmico, onde as ferramentas de atendimento se tornam extremamente necessárias. Por que não aprender com essas empresas que atuam no varejo? Por que não aprender com a indústria? Por que não aprender com o setor de serviço? Por que não aprender com uma ONG? Por que não aprender com um clube de futebol? Por que não aprender com um clube de voleibol? Por que não podemos aprender com estas empresas, né? Então, é bacana o comentário. Eu não sei, ela não coloca aqui na mensagem qual é o setor que ela atua, mas de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma dúvida que os conceitos, as ideias, as reflexões propostas pelo canal Marqueteiro são universais e podem ser aplicados em qualquer segmento, qualquer tamanho de empresa, enfim. Eu acho que o comentário da Luísa é extremamente pertinente. Ela é empreendedora, pelo que está sendo colocado no e-mail. Ela é empreendedora, mas não diz de que setor. Um outro comentário que chega é do Marcos, da região de Goiânia. Né? Ele diz, inclusive, que foi meu aluno em Goiânia, num curso que eu lecionei durante muito tempo na cidade de Goiânia, uma cidade muito querida, muito amada, né, com pessoas fantásticas e profissionais, né, muito especiais, e ele disse que foi meu aluno em alguma turma, né, das aulas que eu lecionei durante um bom tempo lá. Ele diz:
Sou ouvinte assíduo do podcast desde o primeiro episódio. As respostas às perguntas dos ouvintes são sempre esclarecedoras e as sugestões são ótimas para quem, como eu, busca inovação e destaque no mercado. Continuem assim, o marqueteiro. E depois ele cita que foi meu aluno numa turma de gestão comercial e que ele está tendo dificuldade logo depois da pandemia. E não é só o Marcos, né, que está tendo dificuldade, o mundo está tendo dificuldade, não só por conta da pandemia, mas por conta das guerras que estão acontecendo enfim, a intolerância e a questão dos crimes, enfim, são vários problemas que a humanidade vem enfrentando e que impactam, obviamente, na forma de comercialização dos produtos, dos serviços, né? E ele diz que sempre foi desde o primeiro episódio. E olha que nós, nesse ano de 2023 e 2022, produzimos muito conteúdo, especialmente em 2023, que além do podcast, né, e várias entrevistas, o fórum, lançamos e-books trazendo informações sobre canais de distribuição e comercialização, CRM estratégico, gestão esportiva, enfim, trouxemos vários temas, várias abordagens que vocês podem acessar através da Amazon, né? É só acessar lá a Amazon e procurar os livros de Luiz Cláudio Zenoni e vão encontrar ali não só os livros que são os e-books que saíram no ano passado baseados nesse projeto de marqueteiro, mas também livros que eu tenho, né? Tenho aí vários livros ligados a CRM, gestão estratégica, sustentabilidade, enfim, são várias obras que eu tenho e que são úteis para que vocês possam complementar o aprendizado. Muito bem, o tema de hoje, né? Depois da leitura das mensagens que vão chegando, e a cada episódio nós vamos trazendo um pouco, às vezes perguntas, às vezes comentários, como o da Luísa e do Marcos, né? E é importante que vocês possam mandar mensagens, e eu vou criando aí uma sequência de respostas para que vocês possam ter, né, o retorno das dúvidas, né, que vocês possam ter e que é normal, né, nos dias de hoje, quem não tem dúvida em relação à forma de conduzir uma organização. E nós vamos falar de um tema hoje importante, que é a automação de marketing, uma abordagem estratégica que visa otimizar e simplificar os processos de marketing por meio de implementação de ferramentas e tecnologias que automatizam tarefas repetitivas e operacionais. A automação no marketing veio para justamente melhorar a eficiência e a eficácia dos processos organizacionais, permitindo que as empresas atendam maior quantidade de clientes, de compradores, de formadores de opinião, consumidores, enfim, e que pudessem chegar mais próximo a esses diversos públicos, lembrando que a automação não necessariamente só serve para atender esse público final, eu posso ter a automação atendendo qualquer tipo de público de interesse da empresa, acionistas, intermediários, distribuidores, fornecedores, enfim, representantes, o público de uma maneira geral, né? A automação pode servir para trabalhos de relações públicas, enfim, a automação serve para uma série de atividades, mas lembrando que tem que se tomar muito cuidado, porque a automação bem feita, bem desenvolvida, ela pode ser um aliado da empresa. Lembrando que muitas vezes, diversas atividades, o consumidor não quer ter contato com respostas automáticas, ele quer ter contato com pessoas, pessoas gostam de conversar com pessoas, né, ter esse contato físico, humanizado, mas para certas coisas a automação ela é um aliado, né? Desde que bem feito, como eu disse. Quando a automação ela não é bem feita, ela é exagerada, ela não tem propósito, ela não tem objetivos, ela não tem clareza, ela não
gera valor para o consumidor, para o mercado, para os diversos públicos de interesse, pode ser algo que, ao invés de contribuir, possa atrapalhar o desenvolvimento dos negócios da empresa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre estas questões no nosso podcast de hoje. Um fator crítico de sucesso na implementação desse processo de automação e marketing é o alinhamento estratégico e a compreensão clara dos objetivos do negócio. Como eu falei agora há pouco, né? Você tem que ter objetivos muito claros e o que é importante, o que é possível automatizar, e se você tem dados e informações que possibilitem esse tipo de automatização, e ao mesmo tempo essa automatização deixa brechas, né, para que o consumidor, caso queira ter um contato pessoal, né, com a empresa, que isso possa ser possível de ser realizado, né? Algumas das questões que essa automação, né, pode trazer, alguns benefícios, primeiro é a redução de tarefas que são manuais, né? Muitas vezes avisar o cliente que o pedido está chegando, avisar o cliente que o preço mudou, avisar o seu consumidor, né, sobre uma mudança na embalagem, informar o, 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 o intermediário que está mudando a linha de produtos, enfim, estas informações, essas respostas, elas podem contribuir que muita tarefa que antes era feita manualmente, ou seja, a empresa tinha que ligar, informar, perdia tempo e muitas vezes não conseguia, isso pode ser feito numa escala automática. Eu lembro, alguns anos atrás, ainda quando os catálogos, os folhetos e as listas de preço de produto ainda eram impressas, né, basicamente eram impressas, nós desenvolvemos um processo de automatização, né, junto à área de vendas, porque os vendedores, quando um novo catálogo saía, uma nova lista de preços saía, ele tinha que ir até lá o cliente para entregar esses produtos, os catálogos, estas informações, né? E muitas vezes esse vendedor deixava de fazer vendas importantes ou de atender um cliente que tinha uma necessidade urgente, mas ele tinha que percorrer aí todo o caminho, todo o trajeto para entregar listas e catálogos atualizados ou um convite para uma feira, um convite para um evento. E o processo de automatização, ele começou a fazer isso tirando esse peso, né, por parte do vendedor, né? Então, o processo de automatização ligado à inteligência artificial, enfim, mecanismos de análise, permitiam que a empresa identificasse qual tipo de característica do cliente e direcionasse catálogos e folhetos indo diretamente para o correio enviando, e depois, com a substituição do impresso, continuamos fazendo a mesma coisa a partir do material digital, no formato digital. Isso foi um impacto importante, porque o vendedor, ele antes ficava 80% do tempo dele fazendo coisas burocráticas e 20% fechando pedidos. Com essa automatização do processo de envio de materiais de divulgação, listas e outras coisas mais, ele inverteu o processo. Ele começou a ficar 80% cuidando do fechamento de uma venda e só 20% cuidando da parte burocrática de entregar um material. E a pergunta que se faz é: por que não substituiu tudo? Né? Por que ainda tinha 20% de clientes atendidos? Porque às vezes ele queria um motivo para fazer a visita em um determinado cliente, para falar, para assim, alguma coisa importante, para identificar algum problema, né, para ver como estava o termômetro do relacionamento, enfim, por vários motivos, havia a possibilidade dele ir lá, né, pessoalmente e fazer o contato. Além disso, é possível fazer
uma personalização em escala. Essa automatização consegue chegar muito mais próximo a cada um dos clientes, entregando algo que esteja mais próximo às suas necessidades, aos seus desejos, às suas expectativas. Além disso, dá para automatizar o funil de vendas, né? Dá para criar uma estratégia em cada etapa, desde a etapa lá do primeiro contato, da geração de lead, até o fechamento de um pedido, o fechamento de uma venda. Dá para você automatizar certas ações promocionais, ações de vendas, ações de marketing, que possibilite melhorar cada etapa desse funil de vendas e permitindo, né, não perder tantos clientes nesse processo. Tomada de decisões mais rápidas, né, porque a partir da automatização, a empresa ela rapidamente toma a decisão e encaminha para todas as pessoas, empresas envolvidas, e isso torna o processo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Além disso, temos a possibilidade de consistência nas interações. Então, com a automatização, diminui-se aquela possibilidade de que nós falamos há um tempo atrás, de problemas, de ruídos em canais diferentes de comercialização, né? Então, a automatização permite que as ações sejam feitas de forma integrada, evitando ruídos nas estratégias que são apresentadas nos diversos canais de relacionamento, canais de vendas. Automatiza o relacionamento, né? Então, isso é um outro ponto positivo. Dá para analisar cada ação que é desenvolvida para cada grupo de cliente e que tipo de resposta esse cliente está dando. Então, abre a possibilidade de uma análise sobre retorno, sobre investimento, de uma forma muito mais precisa, né? E em tempo real. Eu consigo medir, a partir da ação feita, o resultado que aquela ação está se desenvolvendo. Então, a automatização não é só da empresa para o mercado, né? Eu automatizo também o processo de captura de informações, de análise das informações, criação de avatares, né? De segmentos, definição de estratégias para cada segmento. Isso eu posso colocar alguns parâmetros, algumas ideias, e o sistema dispara isso automaticamente na medida que ele vai percebendo determinados comportamentos por parte do mercado, ele vai disparando uma série de ações, efetivamente, com a definição estratégica da empresa, né, que define os elementos macro das estratégias, mas as ações operacionais da estratégia podem ser feitas de uma maneira automática. E também a expansão das operações de marketing, ou seja, a automatização permite um crescimento acelerado, ou seja, o growth marketing, ele pode ser implantado, as suas técnicas, as suas estratégias de crescimento, eles podem utilizar o processo de automatização para fazer com que esse crescimento passe a ser mais rápido por parte das organizações. E é o sonho, né? Imagina, uma empresa sonha aumentar o número de clientes, possibilitar que o cliente se torne feliz no relacionamento, que ele consuma mais, que ele fale para as outras pessoas de forma positiva. A empresa quer ter um resultado, né, eficiente, eficaz do ponto de vista econômico, do ponto de vista mercadológico. A empresa não quer ter custos desnecessários, ela não quer correr risco, enfim. Tudo isso é o sonho de uma organização. E a automatização, desde que ela seja bem feita, ela possibilita que a empresa conquiste estes resultados. Nós estamos falando o tempo todo, né, de uma ação que tem que ser bem feita. E para ser bem feita, né, as ações automáticas, a automatização das ações de marketing, né? Lembrando que marketing é muita coisa, marketing tem a gestão de produtos, a gestão de preços, tem a gestão de comercialização e distribuição, a gestão de comunicação, e você pode definir qual a ação de marketing vai ser automatizada. De repente,
você só quer automatizar a parte de comercial, de comercialização, de distribuição. Às vezes apenas algumas questões ligadas a esse assunto, às vezes você quer só automatizar a parte de comunicação junto a um grupo de clientes, clientes especiais, enfim, você vai definindo o tamanho da automatização e como ela vai ser feita. Lembrando, né, que quanto maior a abrangência da automatização, maior a dificuldade em relação ao back-office. Né? A automatização permite aumentar a eficiência e a eficácia do front office, mas o back office tem que dar conta depois desse processo de automatização e também tem que ter controles rígidos em relação a esse processo, né? Tem que ter métricas. Então, objetivos claros, como eu disse, né? Qual a abrangência que você vai dar a essa automatização, determinar essas métricas, os indicadores chaves que permitem acompanhar a eficiência e a eficácia desse processo. Além disso, tem que ter um envolvimento, tanto da alta direção, né, até a parte gerencial, operacional, enfim, a empresa como um todo tem que abraçar esse projeto, né, tem que alimentar e controlar e desenvolver estratégias para que a automatização atinja o objetivo. E isso precisa ter uma equipe treinada, capacitada, né? E o treinamento ele é sempre extremamente importante. Evitar a fragmentação estratégica, ou seja, começar a desenvolver ações muito específicas e perder a visão holística integrada de todo o processo, e alinhar as mudanças ao ambiente de negócio, né? Lembrando que o ambiente competitivo ele é dinâmico, ele se altera o tempo todo, questões políticas, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas. Então, essa automatização, essas ações que você realiza de forma automática, elas devem acompanhar essa dinâmica do mercado. E, por fim, né, medir esse retorno, o quanto você está investindo e precisa de um investimento, né, em tecnologia, em analisar os processos, desenhar os processos para que você automatize e, ao mesmo tempo, dê conta de entregar aquilo que, de forma automática, você está prometendo para o mercado. Então, veja, é muito bonito falar em automatização, mas tem um percurso muito grande aí para que a empresa possa fazer isso de uma forma profissional, né, consciente, né, das ações que você vem a realizar. Não vir, cuidado com o discurso, né, que a automatização vai possibilitar demissões, redução de quadro de empregados. Eu não tenho visto isso como uma verdade, né? O que acontece é que muitas vezes as ações operacionais elas deixam de ter um certo grupo de pessoas, um certo número de pessoas, mas o back office aumenta, né? Então as ações automáticas são substituídas, né? Essas atividades automatizadas, elas são substituídas por ações estratégicas, e para isso as pessoas ainda são extremamente importantes. Então, o que eu tenho acompanhado no mercado é que a automatização não vem necessariamente diminuindo o quadro de funcionários. Muitas vezes é até o contrário, vem aumentando. E outra, né? Não podemos esquecer aquilo que nós dissemos no início, porque pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Então, talvez as atividades repetitivas, as atividades burocráticas, algumas ações, elas podem ser feitas de forma automática, mas ainda é importante o contato pessoal, o olho no olho, a empatia, né? E estas questões ainda a máquina não é capaz de substituir. Pode ser que no futuro existem pesquisas, estudos e projetos dizendo que
logo a máquina vai também fazer essa função, a inteligência artificial está trazendo essa possibilidade, mas o que se percebe agora, 2024, quando nós estamos desenvolvendo aqui, ainda é fundamental o contato humano, né? E lembrando, né? Às vezes a gente percebe certos assuntos e estratégias, inovações, que dá a entender que todo o mercado vai se comportar desta maneira. E não é verdade, né? Nós temos determinadas cidades do interior, né, cidades distantes, que ainda não chegaram, ainda nem conseguem efetuar a compra pelo e-commerce, né? Às vezes tem dificuldade de acessar o WhatsApp, redes sociais, nem gosta disso, tem a preferência de ir numa loja. Então você tem que analisar que a evolução tecnológica ela acontece de forma exponencial, né? Essa curva. E nem sempre a capacidade das empresas utilizarem essa tecnologia segue essa mesma curva de crescimento. Às vezes tem um gap significativo, né? Então as empresas aos poucos elas vão absorvendo essa tecnologia, vão analisando, vão adaptando, vão estruturando. E além disso, o gap é maior ainda quando se fala de consumidor, né? Muitas vezes o consumidor leva um tempo maior, né, do que as empresas para se adaptar a essas formas automatizadas, a esse tipo de inovação. Então, faça sempre com moderação, tenha sempre muito cuidado, né, de observar o seu mercado e ver que tipo de estratégia pode, de fato, agregar valor ao consumidor. E analisar, né, junto a esse consumidor, ou distribuidor, ou comprador, enfim, formador de opinião, ou público de uma maneira geral, se de fato o que você está fazendo está agregando valor. Porque muitas vezes eu vejo o discurso, eu vou fazer isso, aquilo outro, porque vai agregar valor para o cliente. E eu sempre pergunto, você combinou com o cliente? Ele realmente entende isso como um valor agregado, né? Nas primeiras ações que você veio a desenvolver, ele deu um feedback positivo, ele manifestou que realmente isso está auxiliando, está colaborando, está sendo útil de alguma maneira. Então é sempre importante fazer um estudo honesto, sincero, real, né, do impacto das ações que você venha a desenvolver. Então, a implementação eficaz, né, de um processo de automatização requer uma abordagem estratégica e organizada, ou seja, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que ter análise, tem que fazer um projeto, tem que montar um bom diagnóstico empresarial interno para ver se a empresa tem capacidade tecnológica, financeira, de recursos humanos. Enfim, precisa ter um olhar interno, né? Fazer um diagnóstico interno, tem que fazer um diagnóstico financeiro, tem que fazer um diagnóstico de gestão, se a sua gestão, o seu DNA, o seu propósito, eles estão afinados com esse processo. Tem que fazer uma análise mercadológica, né? Saber o comportamento do consumidor, as características, o funcionamento do mercado, do concorrente, enfim, né? E tem que entender o mercado, tanto o microambiente como o macroambiente, questões políticas, sociais, econômicas, enfim, como todo e qualquer projeto, como toda e qualquer implementação, há necessidade de fazer um diagnóstico empresarial bem montado e depois transformar esse diagnóstico num projeto. E esse projeto ter todos os cuidados, os protocolos de desenvolvimento, colocar os colaboradores em contato com esse projeto, né? Que eles possam participar do desenvolvimento desse projeto, né? Porque podemos correr o risco, como muitas empresas aí veio de cima para baixo, do tipo, nós vamos implementar um projeto de automação e tudo mais, e depois começam a surgir os problemas que os próprios colaboradores dizem, olha, se você tivesse me perguntado, eu ia te dizer que não funciona assim, não é desse jeito.
o consumidor não funciona assim, o fornecedor não funciona desta maneira, o parceiro não é assim. E aí os problemas começam a surgir e pipocar por conta, muitas vezes, de você não perguntar e não envolver os próprios colaboradores, né? Tem empresa que tem mania de falar que tudo é estratégico e tudo é confidencial e não abre as coisas para os colaboradores, para os parceiros de negócio. É como se o concorrente precisasse desse veículo para poder ter informações da sua empresa. Um concorrente pode muito bem ter essas informações de várias formas e que não venham necessariamente por parte de um colaborador que comente alguma coisa. E se você contratou alguém que confia, né, e que fez um bom processo de admissão, você abre o jogo, né, e fala, olha, nós somos parceiros, mas eu conto com você para que essa informação não possa ir para o mercado, pelo menos agora, né? Uma hora vai acabar vazando, mas, enfim, que possamos tratar isso de uma forma sigilosa, né? E, enfim, então, esse é o primeiro ponto, né, de um processo de implantação. Em seguida, né, você definir os objetivos das ações, como eu disse, né, a possibilidade de automatização é muito grande em relação à estratégia de produto, precificação, comercialização, comunicação, posicionamento de marca, segmentação, enfim, atendimento, back office, front office, ou seja, defina os objetivos, né, verifique como isso vai impactar na gestão organizacional e depois comece a pensar nas diversas plataformas, né, que você vai utilizar os processos de automatização, né? Qual será a tecnologia, né? Questões relacionadas aos pontos de contato, quais os pontos de contato deverão receber esse processo de automatização, como é que você vai informar os consumidores e os parceiros, enfim, que existe uma possibilidade de automatizar, mas também existe a possibilidade de você realizar um contato pessoal, um contato físico, enfim. Ao compreender o funil de vendas e mapear os pontos estratégicos de automação, a equipe pode criar conteúdo relevante e segmentar a audiência para personalização eficaz. Então, caso você utilize dentro de uma proposta de funil de vendas, você vai compreendendo cada etapa do funil de venda e como a automatização pode contribuir em melhorar a performance e o desempenho de cada uma destas etapas. Lembrando que não é só para funil de vendas que a automatização ela auxilia. A configuração do fluxo de automação, a interação com outras ferramentas e o treinamento da equipe acabam sendo cruciais. Nós falamos sobre isso, né? Integrar com toda a atividade da organização, né? Ter uma visão holística, também treinar, capacitar, investir na tecnologia correta, nas plataformas corretas, enfim, tudo isso é fundamental. A realização de testes e análises contínuas são essenciais para otimizar o desempenho das campanhas. Aí entramos um pouco do growth, né? Esse crescimento acelerado sempre está baseado em diversos testes que você realiza em grupos específicos para ver a aceitação antes de implantar o processo de automatização com toda a sua base de clientes, com toda a sua base de relacionamentos. À medida que a equipe se torna mais proficiente, a implementação pode ser escalada gradualmente, aproveitando as oportunidades adicionais. Então, conforme você realiza testes e vai percebendo o retorno sobre o investimento, vai aplicando as métricas para você ter uma ideia de resultados econômicos, mercadológicos, sociais, enfim, você vai ampliando essa base e vai permitindo que você tenha um controle sobre as ações que devem ser realizadas. Então, a aprendizagem, né, sobre automatização, ela é contínua, ela é vital, ela não para, né? Não pensa que você criou lá a sua estratégia de automatização ou automação
você não precisa mais mexer nisso e fica aí para sempre. Precisa sempre estar estudando, né, verificando mudanças e gaps e erros que o sistema possa apresentar, e isso é importante, né, que você possa ir acompanhando a dinâmica do mercado, né, porque o mercado muda e o que agregava valor um dia, no outro dia pode não agregar mais para o consumidor, pode ser um transtorno, né, e às vezes a linha é muito tênue entre algo que agregue valor e algo que crie uma insatisfação, né? A linha às vezes está muito tênue em relação a esses dois elementos. Então, na verdade, essa era a ideia que eu queria passar para vocês, né? A importância de você automatizar. Automação e automatização das estratégias de marketing acaba sendo mais um elemento dentro desse conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo ao longo dessa temporada, dentro do propósito aí do marqueteiro, do projeto Mentoria, e nós estamos falando de aplicação do marketing em ambientes digitais, e sem dúvida alguma, quando você automatiza, né, esse processo junto aos meios digitais, a ferramenta se torna mais poderosa, né? Os resultados aparecem de uma forma mais significativa. Então, quando eu desenvolvo a automação de marketing dentro dos meios digitais, eu estou falando de estratégia, eu estou falando de resultado, eu estou falando de possibilidades, junto com todos os conceitos que nós estamos desenvolvendo ao longo dessa temporada. Então, não é só a automação do marketing, né? Mas é automação junto com personalização, junto com reputação, enfim, com essas ferramentas que ao longo da temporada nós estamos apresentando para vocês. Então, meus ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Estamos chegando ao final dessa primeira temporada do Mentoria. Esse é o episódio 9, né? Temos mais um episódio e nós encerramos esta temporada, né? Esta ideia de olhar o ambiente digital e verificar possibilidades de melhorar a performance de atuação das organizações. Muito obrigado, peço mais uma vez que curtam, compartilhem e comentem sobre o que estão achando aí desta temporada, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.